Se atrasou, não é? É brincadeira, tá aí sim. João Herbert! É isso? Muito bem, então. Boa tarde aos colegas. Bonito grupo, né? Nós temos prova amanhã. É isso? Todo mundo se inscreveu bonitinho na prova, então tá bom. Amanhã podem esperar com absoluta certeza, colegas do ED, do presencial, podem aguardar uma prova muito tranquila na parte penal e processo penal. Vamos só lembrar em penal, estava comentando com o Paulo, primeiro aqueles crimes, né, que costumam sempre a FAURGS perguntar quais sejam a parte do peculato à apropriação, diferentemente do peculato furto. E eles já perguntaram qual é a diferença entre ambos. Qual é a diferença? Que no crime de peculato à apropriação, o funcionário está na posse da coisa, em razão do cargo, e ele se apropria. Já no crime de peculato furto, não. Ele não está na posse da coisa, mas facilitado pela função pública dele, ele se aproxima da coisa e a subtrai. Isso a FAURG já perguntou. Também a FAURG já perguntou. Lembre no crime de peculato culposo, do artigo 312, parágrafo 3º, que diz: quando o funcionário cometer o crime de peculato culposo, se a qualquer momento, depois que ele cometeu o crime, ele reparar o dano à administração pública antes da sentença, irrecorrível, ele tem benefício, a extinção da punibilidade. O artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Lembrem também o crime de prevaricação do 319. Lembra o crime de prevaricação? Que é quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, ato que é sua obrigação, movido por interesse ou um sentimento pessoal. Por exemplo, um fiscal de trânsito que vai multar uma pessoa e sai chegando lá, sabe que o carro é do seu melhor amigo e ele não o multa porque não quer prejudicar o seu melhor amigo. Isso é crime de prevaricação. Ele está deixando de cumprir com o ato de ofício, com o ato que é obrigação dele, movido por interesse ou um sentimento pessoal. E ainda nos crimes funcionais, lembrem a diferença entre corrupção passiva e concussão. A diferença está no verbo exigir. Lembra no verbo exigir? Na concussão, o funcionário público exige vantagem devida em razão do cargo. Na corrupção passiva, não. Na corrupção passiva, a conduta dele é outra. É solicitar, receber vantagem ou aceitar promessa de recebê-la. E ainda, lembrem o conceito de funcionário público que a FAURGS já cobrou. Funcionário público para fins de sujeito ativo dos crimes funcionais, colegas, é toda e qualquer pessoa que mantenha vínculo com a administração pública, independentemente de remuneração. Então entra aí os funcionários estatutários, entram aí os empregados públicos, entram aí os estagiários, né? E assim por diante. Indo para o processo penal, gostaria de lembrar-vos o seguinte: lembrem a citação por hora certa no processo penal. Cabe citação por hora certa no processo penal, sim ou não? Sim. E lembrem, a citação por hora certa no processo penal, ela se dá da mesma forma que a citação por hora certa no processo civil. E mais, falando de citação, lembrem, no âmbito do GCRIM, o Juizado Especial Criminal, não cabe citação por edital. Não cabe, lá não cabe fazer isso. Então, se ocorrer essa hipótese lá, o juiz pega os autos e encaminha tudo para o juiz da vara criminal comum, ok? Ainda, quando o réu lá no rito comum ordinário, ele for citado por hora certa e não se defender, o que o CBP manda fazer? O juiz vai nomear um defensor e o processo vai continuar a sua revelia. Agora, se ele for citado por edital e não comparecer para se defender no processo criminal, o que ocorre? O processo vai ficar suspenso, inclusive a prescrição, ok? Muito bem. Ainda, no rito do júri, colegas, no rito do júri, lembra que o júri tem duas fases, o processo, né? A primeira e a segunda. A FAURGS já perguntou. A primeira fase do processo tem que terminar em até 90 dias. E se a FAURGS perguntar amanhã, qual é o número máximo de testemunhas que podem
ser arroladas na primeira fase do processo no rito do júri. Até 8 por fato, né? E na segunda fase até 5, ok? E se te perguntarem quais as 4 decisões que pode um juiz dar ao encerrar a primeira fase do rito do júri: pronunciar o réu, impronunciar, absolver sumariamente e desclassificar o delito. Ele só vai então a júri se ele for pronunciado pelo juiz. Aí eles podem perguntar amanhã: quantos jurados são sorteados para o dia do júri? 25. Mas para começar o júri, para começar a sessão, tem que comparecer pelo menos 15 jurados, né? E desses 15, 7 vão ser sorteados para formarem o chamado conselho de sentença. E se te perguntar amanhã ainda sobre júri? Lá na hora do júri, à medida que o juiz vai retirando a cédula com os nomes dos jurados sorteados, ele mostra para a defesa e para a acusação. Lembrem que a defesa e a acusação, primeiramente a defesa, depois a acusação, podem impugnar até 3 jurados sem dizer o porquê. E se a FAURS perguntar amanhã ainda sobre o júri, que é a pergunta certa na prova, podem os jurados fazerem perguntas às testemunhas, sim ou não? Sim, mas por intermédio do juiz presidente, né? E qual é o prazo que a acusação e a defesa têm para falar em plenário? Em até 1h30, e depois mais 1 hora para a réplica e mais 1 hora, perdão, para a tréplica. Ficou claro? Isso tudo é prazo que perguntam. Indo para o rito comum ordinário, prazo que o réu tem para se defender no rito comum ordinário: 10 dias, a contar da citação, não é isso? Número de testemunhas que podem a acusação e a defesa arrolarem no rito comum ordinário: até 8, não é isso? E chegou o dia da audiência de instrução. Quem é que fala primeiro na audiência de instrução? Primeiro a vítima, depois testemunhas da acusação, depois testemunhas da defesa, depois peritos, o réu, debates orais entre acusação e defesa e a sentença. E a gente sabe que no rito comum ordinário pode o juiz optar por não fazer debate oral entre acusação e defesa e abrir prazo para memoriais. Prazo dos memoriais: 5 dias, lembra, sucessivos e não simultâneos. 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa, ok? E mais, no âmbito do GCRIM, o que são infrações penais de menor potencial ofensivo? As contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, cumulado ou não com multa. E lembra que a competência do GCRIM é no local onde foi praticada a infração de menor potencial ofensivo e não consumada, ok? E ainda no GCRIM, qual é o primeiro ato do juiz na audiência de instrução e julgamento lá no GCRIM? Palavra para a defesa, o artigo 81 da Lei 9.099 de 95. E, finalizando, Maria da Penha, lembrem, não confundam violência moral com violência psicológica. Se o marido, por exemplo, caluniar, difamar ou injuriar a sua esposa, isto é crime de injúria, calúnia, difamação, e ele provocou, no caso, uma violência moral e não psicológica. E lembra também que o ato do agressor constranger a mulher a presenciar um ato sexual não desejado, isso é violência sexual, segundo a Lei Maria da Penha. E o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele é muito claro: não se aplica nos crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher as regras da Lei 9.099 de 95, ok? Que é um artigo muito importante, pode anotar aí. Artigo 41 da Lei Maria da Penha é um artigo para ser tratado em último momento antes da sua prova, ok? Ok? Nosso prazo esgotou?
Bom, tem que cumprir com os prazos, né? Alguma pergunta aqui no presencial, assim, mais quente, mais latente? Pessoal, prova da FAURGS, prova muito tranquila em penal e processo penal. Certamente, eu te garanto 100%, não é aí que vai ser o teu problema, né? Se é que existirá, prova tranquila, só uma coisinha que eu peço, tá? Por experiência em provas da FAURGS, cuida que eles põem alternativas muito parecidas. Eles jogam com os termos da lei. Então, não vai na emoção. Agora, também é o seguinte, tem certeza que aquilo ali marca. Na dúvida, não fica alterando, que isso a gente tem experiências negativas. Eles só jogam com os termos da lei, ok? Tá? Conhecendo a lei. Quem quiser, na sua última hora agora, dar uma lida na legislação em penal e processo penal, certamente vai te render bons frutos, ok? Uma boa prova para vocês, tá? Fiquem com Deus e a gente vai depois corrigir e eventual recurso nós vamos auxiliá-los, ok? Uma boa prova para todos vocês.